Quero cumprimentar, então, a banca, os pastores, em especial o pastor Antônio Afonso, que me acompanha nessa jornada, os amigos, os colegas de sala que estão também acompanhando essa trajetória. Nós vamos falar sobre a impossibilidade lógica da Ordo Salutis, da Declaração Doutrinária Batista Brasileira. A Declaração Doutrinária é o documento que externa a nossa visão, nosso entendimento teológico. Por isso ela precisa ser clara, por isso ela precisa ser objetiva, por isso ela precisa transmitir uma mensagem, transmitir uma ideia para aqueles que estão vendo, percebendo ela. Nós que somos batistas precisamos entender essa mensagem, mas também aqueles que estão do lado de fora. Por isso, para a gente pensar sobre a declaração, nós precisamos passar pela história dos batistas. Porém, como o tempo é curto, eu vou avançar nessa série. Existem 3 teorias que definem como nós chegamos aqui no Brasil. A JJJ, o parentesco anabatista, e os separatistas ingleses. Essa última é a doutrina que encontra arcabouço histórico. Nós conseguimos fazer uma sequência histórica dos fatos. Nesse período, existem 2 líderes, os tio Thomas, que fundam uma igreja batista na Holanda em 1609, depois vão para a Inglaterra em 1611. E aqui, então, eu gostaria de chamar a atenção, porque esse primeiro grupo é depois chamado de os batistas gerais pela orientação teológica deles. Em 1630, há um outro grupo de batistas, os batistas particulares. São 2 visões teológicas, em especial na soteriologia. Existem características próximas, mas a soteriologia, que é o tema que nós vamos tratar, ela é diferente. E por que isso é relevante? Porque os batistas particulares produzem as declarações, as confissões de fé mais utilizadas, especialmente a segunda confissão de Londres de 1689. Ela é utilizada depois na colonização, na expansão do reino de Deus em relação aos batistas nos Estados Unidos. Ela serve de base, ou ela é a maior base para a confissão de fé de New Hampshire, em 1833, que é a declaração, por sua vez, que é encaminhada para nós aqui no Brasil. O primeiro documento histórico é de 1882, da Igreja Batista de Salvador. Lá há um documento que eles estão utilizando a tradução para o português da Declaração de Fé de New Hampshire. E ela é utilizada aqui como Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. Esse é o documento originário que durou por mais de 100 anos aqui no Brasil, até que então há uma mudança no documento, que é a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é o documento que nós estamos analisando. Mas por que há essa mudança? Existe um sentimento de divisão, de separação, de mudança em relação aos americanos. A convenção queria uma certa independência, estruturalmente e também teologicamente. Mas há um fator preponderante, que é a divisão entre a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional, especialmente pelos carismas e pela doutrina do Espírito Santo. A CBN, nós sabemos, ela possui um viés pentecostal, e essa é a causa do racha. Por isso, em 1977, o pastor Manfred Greller pede em assembleia para que haja uma atualização, notadamente nesse sentido, em relação aos carismas e em relação à doutrina do Espírito Santo. Mas nós percebemos que o produto final não é necessariamente uma atualização, pelo contrário, há uma mudança muito grande daquilo que teologicamente a declaração de fé dizia para a declaração doutrinária. Essa produção demora aproximadamente 8 anos, de 1978 a 1986. Então é aprovada a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E essa diferença, então, nós vamos analisar agora os pontos sobre a soteriologia, o que é o ponto mais fundamental de distância entre as 2 visões. Para isso, nós delimitamos dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, sobre a Ordo Salutis. O que é a Ordo Salutis? É a ordem de salvação. O caminho o qual o pecador faz para que ele seja reconciliado com Deus na eternidade. É uma sucessão de atos lógicos que determinam uma relação de causa e efeito em eventos na eternidade, no tempo, para que o indivíduo chegue até Deus. Não é uma sucessão temporal, porque isso nem sempre é possível ser determinado, mas ela é lógica. E por isso que o objetivo do trabalho é analisar se há essa lógica na definição dos termos, no estabelecimento dessa ordem que a declaração apresenta. Em nenhum momento a gente propõe balizar se biblicamente está correta, não é essa a ideia do mérito da coisa, apenas se ela é lógica ou se materialmente há uma posição teológica coerente. Nós temos então os elementos da eternidade e os elementos do tempo.
a declaração possui 19 artigos, mas nós não analisamos todos porque não todos são necessários para a discussão do tema. Analisamos 4 em especial. O artigo 4, 5, 6 e 19, respectivamente sobre pecado, salvação, eleição e sobre justos e ímpios, que é a escatologia. E aqui eu faço uma última observação antes de a gente entrar na análise. Quando analisamos a história da formação da declaração doutrinária, existe um momento de um grande conflito nas assembleias que discutiam o tema. Porque antes o grupo de trabalho dava o texto e a assembleia discutia mudanças, reforma, acréscimos. Mas isso não estava dando produção, ou a produção não estava caminhando. Então, salvo engano, a sexta assembleia, quando se discutia salvação, eleição e reino de Deus, que há uma proposta em assembleia para que o grupo de trabalho termine o texto. Que as sugestões, quem vai acatar ou não, é o grupo de trabalho. O texto vai ser pronto, levado para a assembleia e aprovado. Essa proposta, ela é aprovada não em unanimidade. Há um racha, há um cisma, há um conflito aqui, porque a assembleia gostaria de falar mais sobre os termos, mas é aprovado, nós somos batistas, entendemos isso. Então o grupo de trabalho passa a determinado texto, os textos passam a ser aprovados em maioria, mas não mais em unanimidade, a coisa fica um pouco mais diferente. Talvez por isso nós vamos concluir depois que há uma coxa de retalho, talvez por isso também haja tantos conflitos em relação à soteriologia. Por isso nós vamos passar para a análise agora de forma bem breve, porque o tempo é curto. A primeira coisa é que há sim uma ordem de salvação formal. Eu tenho os elementos ali bem explícitos na declaração. Tanto os aspectos da eternidade, eleição, chamado, predestinação, justificação e glorificação, quanto os elementos do tempo, conversão, regeneração, justificação, santificação, perseverança e glorificação. Os elementos estão lá. E quais são os principais problemas, as principais dificuldades materiais que o conceito, que o conteúdo não encontra, então, um equilíbrio lógico? São os aspectos na eternidade, como estão apresentados, o conflito entre eleição e livre-arbítrio e o problema da conversão. Sobre os aspectos na eternidade, nosso primeiro problema, a dificuldade é que foi utilizada na Constituição, o termo, que na eternidade Deus realizou, o verbo ocorre assim, ele realizou eleição, chamado, predestinação, justificação e glorificação, que esses atos aconteceram na eternidade. Em outras declarações diz que Deus determinou, especialmente os últimos 3. Eleição e predestinação são atos específicos da eternidade, aí a gente não tem problema. A dificuldade está nos outros termos. Primeiro, em relação ao chamado. O que é o chamado? Não há um conceito específico pela declaração. Então a gente tenta interpretar a partir do conceito comum, que é quando Deus chama o indivíduo através da mensagem do Evangelho para que ele responda. Isso é um efeito prático no tempo. Alguém prega uma chamada do Evangelho e o indivíduo precisa responder. Isso é o chamado. Como que Deus realizou esse chamado na eternidade? Para indivíduos que não haveriam de existir. Isso pode confundir, por exemplo, com a predestinação, mas o conceito em si não pode ser aplicado. A justificação também tem uma outra dificuldade, porque eu tenho ela no tempo e na eternidade. Por que 2 termos? Como que eles se diferenciam? A declaração é excelente em relação a isso. E há um segundo problema, porque a justificação é um efeito da resposta de fé. Nós somos justificados pela fé. Então, se a resposta de fé acontece no tempo, a justificação está vinculada ao tempo. A expressão, então, justificação que acontece na eternidade também não tem um viés lógico. E, por fim, a glorificação. Porque a glorificação está intimamente vinculada com a parousia, com a volta de Cristo, e essa volta acontece no tempo, ou no encontro da eternidade no tempo. Mas é um evento futuro. Como, então, o indivíduo já é glorificado na eternidade antes do tempo? Há um conflito lógico aqui. Uma solução seria aplicar, por exemplo, a visão mitológica de Bultmann, e pensar que essa volta de Cristo é um mito, ela não vai acontecer de fato. O problema é que a declaração especial na sua escatologia é clara ao afirmar que Jesus Cristo vai voltar de forma invisível. Admitível. O outro ponto é em relação à eleição e o livre-arbítrio. Aqui há a grande dificuldade no uso de termo. Por quê? Porque a declaração de fé ela é claramente monergista. Alguns, para entender, é calvinista, embora acho que o termo nem sempre é esse. Mas ela é monergista, é Deus que conduz a salvação. A declaração doutrinária tende a apresentar uma relevância na participação humana. Então, qual o limite dessas diferenças? Vamos lá. O Caput, ele é especificamente monergista, ele apresenta uma eleição incondicional. Deus salva através da sua eleição e ele elege o que quer, em resumo.
Mas no item 1 diz que essa eleição, ela respeita, ou ela aceita, ou ela é conduzida também pelo aceitar livremente. O que isso significaria? Seria, então, uma eleição condicionada? Eu estou aplicando dois conceitos distintos. Como é que eu interpreto isso? E aí eu tenho questão-chave hermenêutica. O Caput, então, vai interpretar o item primeiro, eu vou ler de cima para baixo. Aí, então, eu vou para o item 2, que eu tenho uso da expressão livre-arbítrio, mas ela não parece que é como é utilizada, por exemplo, na declaração da Constituição de Londres de 89, que dá a ideia do que a linha monergista vai chamar de livre-agência. Então, tem uma crise. Porque se livre-arbítrio for utilizado num viés sinergista, a eleição incondicional do Caput não pode ser aceita. Mas se eu aceito a eleição condicional do Caput, o conceito de livre-arbítrio também não pode ser discutido. Eu tenho um desequilíbrio. Ou então a declaração tentou uma terceira via, equilibrar a eleição soberana com a liberdade humana. O problema é que ela não define qual que é a relação de causa. Ela começa dizendo que a salvação é causada pela eleição, mas ela termina dizendo que a eleição é causada pelo homem, portanto a salvação é causada pelo homem. Eu tenho duas linhas, monergista e sinergista, e elas não encontram harmonia, não há uma resposta. E aí eu tenho um problema que é a chave hermenêutica. Ou eu interpreto de um lado, desconstruo o texto para a outra linha, ou eu interpreto pela outra linha e desconstruo o texto para a primeira. E aqui um dado rápido e breve. Existem outras teses para se mover uma terceira via, e todas falam no mesmo problema. Não conseguem determinar a relação de causa e efeito. O último item, então, é sobre a conversão. O problema que nós temos em relação ao conceito da conversão dentro da ordem de salvação. O problema começa no eco da eleição. Quando a declaração diz sobre conversão, ela pensa na livre agência, ele é convertido, ou no livre-arbítrio, sinergista. Ele se converteu. Por que isso? Porque lá no artigo do pecado, há um conceito de depravação total. O indivíduo é absolutamente desprovido da graça de Deus. Ele depende da graça de Deus para se salvar. Mas a conversão, ela é estabelecida como um fato isolado, dentro da declaração. Então, onde é que está a ponte? Como é que eu levo esse depravado para a conversão autônoma? Como é que eu equilibro isso? E então eu encontro um terceiro problema, que é o Espírito Santo, na sua definição na doutrina de Deus, ele apresenta, ele passa a participar da salvação a partir da regeneração. Então, a conversão é um ato isolado, a regeneração então, é quando o Espírito Santo passa a agir no indivíduo, e, inclusive, o artigo sobre a salvação diz que a salvação vai da regeneração à glorificação. Mas a conversão não entra nesse processo, dando ênfase, então, à liberdade do homem. A solução para a depravação total é a graça preeminente. Deus age com graça com o indivíduo, resolvendo o problema da sua depravação para que ele possa, então, ter uma resposta de fé. A dificuldade é, primeiro, esse termo não aparece na declaração doutrinária. Eu não tenho a participação de Deus no ato da conversão. O homem é livre para se resolver sozinho. Então, eu preciso pensar esse conceito de depravação e eu encontro o SPEC no artigo 3º, no item 7 do homem, porque lá diz que o homem tem condição parcial de entender a verdade, experimentar a verdade e se determinar em relação a ela. Então eu mudo agora e penso, não, embora lá na doutrina do pecado eu tenha uma depravação total, eu aplico o conceito de depravação parcial, eu tenho um semi-pelagiano, eu tenho uma ideia que o homem pode se converter, então eu resolvo o problema da conversão, ok? Da conversão. O problema de se assumir o semi-pelagianismo é que toda a declaração doutrinária é sustentada na fé. O próprio artigo do pecado fala sobre isso. Demandamos a graça de Deus para a salvação. Então eu não consigo equilibrar aqui a conversão como mérito humano, na linha semi-pelagiana, com a salvação gratuita que todo o texto vai trabalhando. Então o problema é equalizar então a depravação total com a conversão autônoma, e se eu mudo a chave, equalizar essa conversão autônoma com os conceitos de graça que a declaração apresenta. Há um último ponto, que eu vou falar bem breve, porque o meu tempo já está acabando, é que se eu não assumir o semi-pelagianismo nessa interpretativa, entender que, embora esteja no artigo do homem, ele fala sobre a situação do homem após o pecado, se eu não fizer isso, eu vou interpretar que o homem criado por Deus, ele era depravado, ainda que parcialmente, na criação. Eu tenho uma quebra do estado pré-lapsariano, eu tenho uma desconstrução, e isso é um outro problema. Mas eu não avancei porque não entra no mérito do trabalho. Mas a ordem, o que eu quero dizer é que a ordem das ênfases causa prejuízo à interpretação. Conclusão, então, o que a gente vai fazer diante disso? Primeiro, é possível admitir duas ou mais visões distintas na confissão de fé? A princípio, não. Porque quem que vai interpretar?
Quem que vai dizer que a chave hermenêutica é essa ou aquela para dizermos que essa é a interpretação correta? Não é possível. Tem que ser claro para todo mundo. A declaração doutrinária também rompe com a declaração de fé em muitos níveis. É um produto novo. Esse produto novo é uma coxa de retalho. Não há uma coesão teológica em todos os termos, em especial na ordem de salvação. Portanto, ela é inadmissível. Logicamente, esse é o ponto. Logicamente, ela é inadmissível. E aí a solução? O que a gente vai fazer? Precisa reformar a declaração. Isso é um ponto. Mas vai reformar como? E aí eu não consegui encontrar um termo claro, um caminho que a gente pode abraçar de qualquer jeito. Por quê? Se eu abandono a declaração doutrinária para usar somente a declaração de fé, eu perco o intento de mudança da década de 70 e da década de 80. Havia uma proposta de mudança. O que eu faço com esse sentimento? Se eu retiro a soteriologia da declaração doutrinária para equilibrar as duas, por exemplo, eu posso ter um risco na identidade do pensamento, que a soteriologia perpassa para as outras áreas da sistemática. Então, é complicado eu suprimir esse ponto. E uma outra resposta, que é a solução que tem sido adotada na prática, é manter as duas declarações. Mas aí eu tenho um questionamento acerca da unidade denominacional. Como os batistas pensam teologicamente no âmbito da soteriologia? Como particulares ou como gerais? Como os dois. Mas isso parece que pode haver uma quebra na identidade dos batistas. Por isso, eu já estourei meu tempo, a proposta do trabalho é refletir a declaração doutrinária para que ela seja mais utilizada nas igrejas, para que os batistas abracem a declaração e tenham um entendimento teológico, tenham uma visão teológica muito clara para que fortaleçam a identidade. Para isso, a gente precisa refletir e, se for o caso, promover mudanças. O que a gente não pode é desconsiderar a declaração como se fosse um documento obsoleto. Precisamos, de fato, voltar à declaração e trabalhar com ela cada vez mais, porque ela é muito importante na nossa vida, na nossa identidade batista. Peço desculpa por ter estourado o tempo e esse é o meu trabalho. Muito obrigado. Opa, parabéns aí, Alex. Parabéns pela participação. Começamos aí em alto nível. Você pode finalizar o compartilhamento de tela, Alex? Joia. E está aberto aí então para todos os professores do CETEBS Vitória. Se quiser fazer alguma consideração ao trabalho do Alex, pode fazê-lo neste momento. Alex, tá me ouvindo? Deixa eu fazer uma pergunta. No final do seu trabalho, você concluiu dizendo que a gente precisa ter uma identidade denominacional, ou seja, pelo que eu entendi, nós temos que definir se somos particulares ou se somos gerais. E como nós definiremos isso se ao longo da história sempre existiu particulares e gerais? Essa é a dificuldade. Assim, a solução mais rápida e mais dolorosa era dividir, sem dúvida, porque são temas irreconciliáveis. Quando nós olhamos a origem, são grupos separados. E embora haja uma união, por exemplo, em relação às missões, não quer dizer que é uma identidade teológica. O que o Brasil tentou fazer aqui foi mesclar os dois entendimentos. Como fazer isso, juntar os dois? Eu não sei se isso fortaleceria a identidade denominacional, acatar como tem sido feito as duas declarações. A gente vê isso, por exemplo, no seminário. Eu tenho vários professores com vários entendimentos sobre ela. Então isso é complicado. Mas se eu reformo em que sentido? Eu excluo os sinergistas, eu excluo os gerais ou eu excluo os particulares? Eu não sei dar essa resposta. Dei algumas sugestões, mas é um negócio bem complicado. A gente precisa fortalecer a identidade passa pela declaração, mas como nós vamos escolher o viés teológico, aqui está o problema. É o problema. Fica aí a sugestão para os próximos a definirem isso, porque sempre foi separado, nunca houve uma união tão clara assim, debaixo de uma declaração doutrinária. Esse é o ponto.
Batistas gerais e particulares sempre trabalharam sempre em missões, sempre viveram juntos, essa é a ideia. Mas não abraçavam a mesma declaração. Haviam declarações separadas, esse é o ponto. Haviam identidades teológicas distintas. Ok, mais algum professor? Marlon chegou a tirar o mudo aí do áudio e não falou nada? Eu ia perguntar um pouco nessa questão que o pastor Leandro colocou, né, professor Leandro, essa conciliação, considerando também o histórico batista, principalmente do Reus, né, que ele foi preso e por conta da perseguição da igreja anglicana e pelo rei Tiago, e uma das falas dele era a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Então eu acho que eu queria te ouvir nesse ponto, se é possível, dentro de um tema teológico em que a gente vê essa antinomia, né, você encontra textos teológicos, textos bíblicos que vão trabalhar a questão da particularidade e também de uma salvação geral, né, como você colocou. Se é possível essa conciliação, na sua visão, de um caminhar junto, para além de uma separação, entendeu? O que você acha? Então, aí eu tenho para mim que, aí, preservando a identidade, eu teria que suprimir isso da declaração. Eu não falo sobre soteriologia, ou pelo menos nesses aspectos mais espinhosos, liberdade humana e eleição incondicional. Eu tiro isso, falo sobre salvação pela fé, pela graça. Eu tenho um conceito que eu posso trabalhar isso, que são comuns aos dois grupos. Isso seria uma solução muito boa. Seria o caminho em relação a suprimir? Meu pensamento quais são os reflexos na visão teológica? Porque, exemplo, quando eu assumo uma visão monergista, eu tenho reflexo em como eu penso a pessoa de Deus, entende? Os decretos de Deus, a constituição da pregação, por exemplo. Se eu penso numa visão mais sinergética, eu também afeto como eu penso Deus, como eu penso a vida da igreja. Mas seria um caminho. Suprimo parte da soteriologia, o mais profundo, deixa uma questão um pouco mais superficial e dá para se assumir. Porque as declarações não são tão distantes nos outros pontos. Seria uma solução para a gente caminhar junto. Não teria tanto problema, eu acho. Mas aí eu preciso suprimir isso. O que eu não posso é manter a declaração do jeito que está. Mas seria um caminho. Ou eu divido, cada uma sustenta a sua bandeira, ou eu suprimo e coloco todos debaixo de uma declaração mais genérica. Eu trataria assim, mais genérica. Poderia ser essa uma possibilidade. Rapidinho, só para não perder a linha. Você então atualizaria, a palavra que está em moda, né? Atualizaria a declaração batista? Meu Jesus! Essa palavra deve ser utilizada com muito cuidado mesmo. Eu não seria bem uma atualização, seria um ajuste mesmo, porque a formação dela é conturbada, esse é o ponto. Você vê a parte histórica é pouco explicada, tá, em Assembleia. Um dos trabalhos que eu utilizei é um trabalho de mestrado do Jonathan Leite Câmara, e ele fala sobre a intertextualidade da declaração. Mas ele apresenta alguns fatos históricos. Mas o que a gente percebe é que havia uma caminhada em relação à declaração de fé. Um outro grupo, o texto base vem do Seminário do Sul, que é onde a maior parte do grupo de trabalho faz parte. O Seminário do Sul traz uma outra visão. Então tem um cisma na sua construção. Então não seria uma atualização. Seria um ajuste das pontas que ficarem abertas. E por que eu digo isso, ficarem abertas? Porque até hoje a gente trabalha ignorando ela. Eu acho que esse que é o ponto. A gente ignora as diferenças, as coisas que estão contrárias e toca o barco. Por exemplo, para a gente que vai para o seminário, a gente não pode ignorar isso. Mas quando a gente vai para a igreja, a gente precisa ter um trabalho de como é que eu resolvo isso. Como é que eu explico para a minha igreja. Então, não sei atualizar não, que atualizar é uma palavra que nos próximos 5 anos a gente não usa, ou pelo menos usa com cuidado. Mas seria um ajuste de pontos. Seria
pensa aí no sinônimo de atualização, algo que de fato precisa ser feito para condicionar ela a uma lógica, independente do ponto que ela vai tomar, por uma linha ou pela outra, ela precisa fazer isso para servir, para ser útil, mas já que a gente vai ter que mexer, então a gente poderia ver como é que a gente concilia as duas visões. Acho que isso tem que ser refletido.